Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ilustrando Moda. Eu recentemente subi um vídeo aqui no canal sobre como dar um efeito holográfico no programa Procreate. Então, eu resolvi fazer um outro vídeo, só que como aplicar esse efeito no programa Autodesk Sketchbook. Então, se você ama desenho de moda, assim como eu, não é inscrito aqui no canal, aproveita já para se inscrever para não perder nenhum conteúdo por aqui. Então, bora pro vídeo! Para não perder tanto tempo, eu já comecei a desenhar o croquis usando uma base pronta do meu caderno de croquis Ilustrando Moda. São mais de 30 poses de croquis. Você pode estar adquirindo no link aqui na descrição. Eu estou usando no formato digital, mas você pode também usar no formato físico. É um arquivo em PDF onde você pode imprimir e também encadernar, como eu encadernei o meu, para preservar o material. Então, eu já desenhei o vestido, preparei a pele do croquis também, já colori a pele, os acessórios também, deixei tudo pronto para a gente começar a colorir com um efeito holográfico aqui no programa. Então, gente, vamos começar a criar esse efeito holográfico aqui no Sketchbook. Antes de começar a colorir em cima desse vestido, eu vou abrir uma nova camada aqui, já abri, para separar os tons que vão criar o efeito holográfico. E em seguida eu vou mostrar para vocês as ordens para a gente aplicar no vestido, para criar o efeito. Então, o primeiro tom que eu já selecionei aqui é o lilás. Então, eu vou pegar um outro pincel, vou pegar essa aquarela rústica, que a gente vai usar ela para pintar o vestido. E eu vou pintar aqui do lado. Deixa 100%, aumentar o tamanho. E em seguida, depois, é só a gente vir com conta-gota e aplicando no vestido. O próximo tom que eu vou selecionar, esse lilás aqui, gente, é a base do nosso vestido. Então, a gente vai colorir essa cor por completa, contornando todo esse vestido. A próxima cor que a gente vai selecionar vai ser um tom de azul. Um azul marinho, um azul mais escuro. Então, agora eu vou colorir aqui do lado o azul. A próxima cor que eu vou selecionar aqui com vocês vai ser um tom de roxo, só que mais puxado para o cinza. Esse tom não tão claro, mas também não escuro demais. Um pouco contrastante com o azul. Já vou separar aqui do lado, então, essa cor. A próxima cor vai ser um tom meio azul esverdeado, só que também puxado mais para o cinza, esse tom. Então, agora eu vou colorir aqui também. E agora, as próximas cores que eu vou selecionar aqui são as cores de luz, são cores vibrantes que vão criar o reflexo do holográfico. Então, a cor que cria esse reflexo é o pink. Eu já vou mostrar para vocês no vestido. Então, esse tom de pink vai dar bastante luz, bastante reflexo. A próxima cor é esse tom azul esverdeado, bem vivo, bem claro. Esse tom aqui. E por último, o tom, você pode escolher um tom branco mesmo, para dar a cor branca, para dar reflexo de luz também. Ou um tom desse, bem próximo desse último que a gente selecionou, escolheu aqui, só que mais claro. Não chega a ser todo branco, mas só uma certa claridade. Vou colocar aqui. E então agora vamos colorir esse vestido. Eu vou selecionar a camada de sombra que eu fiz na pele aqui e eu vou criar uma nova camada. Criando a nova camada, agora como eu falei lá no começo do vídeo, eu vou selecionar essa cor aqui que eu separei já. Então, para selecionar essa cor, gente, eu vou no conta-gota. Para usar o conta-gota aqui no programa, você vai clicar aqui e
é só clicar nessa imagem aqui de conta-gota mesmo. Vai vir aparecer esse cursor no meio da sua tela. Você vai arrastar em cima e já pegou a cor que você pintou. Esse cursorzinho aqui, ele fica bem invisível aqui. Mas se você passar a mão, ou às vezes apertar o dedo, ó, eu só encostei o braço e empurrei, ele já abre. Então, toma muito cuidado. Eu sou canhoteira, mas eu acredito que para quem é destro também isso pode acontecer, porque ele fica bem no meio. Então, só tomar cuidado na hora de colorir, de desenhar no seu tablet. Então, agora vamos contornar. Vou diminuir um pouco esse pincel. Eu vou usar aquarela rústica mesmo. Você pode estar testando os outros pincéis aqui no programa. Veja o que melhor você se adapta, o melhor o que você gosta e testa. Pronto, a primeira camada já colori. Agora, a próxima camada de cor que a gente vai aplicar. Então, eu vou criar uma nova camada aqui. A gente vai usar esse tom de azul marinho, esse tom escuro aqui, para preencher a sombra. Então, a gente vai pintar onde tem dobra, caimento, prega, onde tem profundidade, onde a gente consegue aplicar sombra, sobreposição de tecido, no caso aqui temos o babado, né? Então, vou vir aqui no conta-gota e vou pegar essa cor aqui, só arrastar o cursor, soltou em cima, já tá aparecendo aqui a cor que a gente deseja usar para fazer a sombra. Não tem problema se ficar marcado, gente. Assim, não tô gostando do meu pincel. Em seguida, depois de fazer toda essa sombra, eu vou usar outro pincel aerógrafo para ele deixar mais suave essa marcação do pincel. Então, não se preocupa. Gente, me conta aqui se vocês já sabem criar esse efeito, se é parecido com essa técnica minha ou é algo diferente que vocês criam, que vocês fazem, que você conhece ou já fez no programa. Compartilha aqui, tem bastante gente que quer saber também, tem dúvida, tem pessoas que estão começando também a usar o programa. E também me conta se você tem alguma dúvida aqui, você quer alguma ideia de vídeo que eu possa trazer aqui pro canal, deixa aqui nos comentários. Agora esse tom aqui, ó, vou criar mais uma sombra bem nesse caimento aqui do tecido, também bem de leve. Vocês estão percebendo que bem onde tem essa marcação mais forte que eu fiz de dobra de tecido, eu deixo sempre esse fio aqui, falo fio, esse espaço aqui eu não pinto. É onde a gente vai usar aquelas cores, as cores mais vivas, eu falei que são as cores de reflexo, de luz, a gente vai usar aqui. Pronto, agora, próximo passo nessa mesma camada, eu vou usar esse pincel aqui, o aerógrafo, e eu preciso ver a função que ele tá aqui. É muito importante a gente ver qual é o tipo do pincel que a gente selecionou, tá? Em borrão. Aqui no Sketchbook a gente consegue criar tipos de pincel dentro de um pincel.
Aqui está selecionado o borrão, que é a ferramenta que eu vou usar aqui com vocês para deixar mais suave essa marcação do pincel que eu fiz, essa sombra. Então você pode deixar para brilho, um tipo de borracha, tinta sintética. Aqui no Sketchbook é muito legal isso, essas opções que ele traz para os pincéis. Eu uso a versão gratuita, então eu não consigo baixar e importar pincel novo ou criar pincel aqui também no programa. Se você está usando a versão gratuita assim como eu, testa essas funções nos pincéis para criar textura, fazer uma estampa, sombra, textura de pele mesmo, cabelo. É usar mesmo, gente, é tentar, praticar e fazer os testes no programa para a gente se adaptar da melhor forma que a gente consegue. Aumentar um pouquinho o fluxo, aumenta um pouco o pincel. E eu vou suavizar essa marcação aqui que eu fiz de sombra no vestido. Agora sim, pronto. A segunda camada agora já fiz. Vou abrir uma nova camada e vou usar esse tom de roxo. Então eu venho aqui no conta-gota, eu vou arrastar o cursor em cima dessa cor que a gente selecionou. Ele pega a cor mesmo que não esteja na camada. Eu não preciso selecionar a camada para o conta-gota capturar, né, a cor. Então é só clicar aqui no cursor aqui e arrastar ele, que ele vai pegar a cor, selecionar a cor. Então, agora, eu com esse tom de roxo, eu vou marcar um pouco essa sombra do azul. Então, ele vai me dar um efeito mais de cinza, esse tom de roxo. Pronto, agora eu venho com o aerógrafo e vou suavizar um pouco essas sombras aqui, esses tons de roxo. Eu gosto particularmente de deixar um pouco de textura para não ficar tão muito superficial. Eu acho legal, interessante esse do digital, desses programas que a gente consegue dar um toque do manual, né? Então eu deixo um pouco dessa textura na peça. Pronto, agora eu vou criar uma nova camada e com conta-gota, vou arrastar o cursor e vou pegar esse tom esverdeado aqui, azul esverdeado, para aplicar em alguns locais aqui estratégicos do vestido. Então, com o pincel aquarela rústica, vou diminuir um pouco. Esse tom, vocês percebam que já é bem contrastante com as outras cores aqui que a gente usou por último. Então, agora a gente vai aplicar em alguns pontos aqui estratégicos esse tom esverdeado. Pronto, gente, depois de usar o aerógrafo nesse tom mais esverdeado escuro, já suavizei os detalhes. Agora a gente vai criar uma nova camada. Com conta-gota, a gente vai selecionar essa cor pink aqui. A gente vai começar a criar os reflexos de luz no vestido. Vejam só a diferença que já deu no vestido, com esse tom de pink bem vibrante. Pronto, agora o próximo passo, abrir mais uma nova camada. Com conta-gota, eu vou arrastar o cursor, a gente vai selecionar esse tom de azul esverdeado aqui e vai aplicar onde também tem a luz.
Então eu vou diminuir um pouco o pincel, que eu quero que ele fique bem marcante. Agora com aerógrafo, vou suavizar alguns pontos, alguns detalhes aqui do vestido. Pronto. Agora eu vou vir com conta-gota, eu vou criar uma nova camada, ou nessa mesmo. Não precisa nem criar uma nova camada. Vim com conta-gota. A gente vai usar a última cor, bem pequeno, para ficar bem rígido, né? Bem brilhoso. E a gente vai aplicar. Eu vou usar totalmente a cor dele. Só diminuir mais. A gente vai aplicar em alguns pontos aqui para dar mais um brilho, um reflexo. Viram só a diferença? Só ponto de luz mesmo. E pronto, gente. Croquis finalizado. O que vocês acharam desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita já, gente, se inscreva. E deixa aqui nos comentários também qual outro tipo de vídeo que você quer ver aqui no meu canal. Se você tem alguma dúvida aqui no programa, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês nos meus próximos vídeos. Tchau, tchau!